Urgente. Papa Leão XIV. Revela a verdade que o novo Papa escondeu até hoje. E o que você vai ouvir agora pode mexer com algo que estava adormecido dentro de você há muito tempo. Não é apenas uma história, é uma revelação, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E talvez, depois disso, você entenda por que certas dores que você sente no peito nunca desapareceram completamente. Talvez você perceba que aquilo que você chamava de intuição sempre foi um aviso, mas agora ele foi confirmado por um Papa, um homem de fé que, ao fim da vida, já não confiava em quase ninguém dentro dos muros do Vaticano. E se ele mesmo teve medo, o que sobra para nós? A verdade está sendo dilacerada e muitos nem percebem. O que foi dito, escondido, apagado, agora ressurge como brasa sob as cinzas da religião silenciosa. Há um motivo para você ter chegado até aqui. E não é coincidência. Sabe aquela sensação de que algo muito errado está acontecendo por trás das palavras bonitas? Papa Leão XIV sentia isso todos os dias, até que já não conseguiu mais se calar. Quando ele falou, foi abafado. Quando escreveu, seus textos sumiram. Mas alguns resistiram ao tempo. E é disso que vamos falar. Só que você precisa estar preparado, porque o que foi revelado pode virar tudo de cabeça para baixo. Ele não falou com raiva, falou com lágrima presa nos olhos. Porque era velho, porque já tinha visto demais, porque sabia que o que estava por vir seria muito pior. E quem ouvisse com atenção, talvez conseguisse evitar o pior. Mas quase ninguém ouviu. Ninguém deu importância. Até agora, uma mulher simples, já com cabelos prateados, contou que sonhou com ele por 3 noites seguidas. Disse que ele avisava algo escondido nas paredes da Capela Velha. E no último sonho, ele apenas repetia: eles mudaram tudo, até a verdade. E depois, sumia. Você acha que isso é só devaneio de idosa? Então por que dias depois, o diário do Papa foi encontrado rasgado, com trechos colados com cera? Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois, declare: eu fui tocado por essa verdade. As palavras de Leão XIV foram reescritas, censuradas, picotadas por mãos que tremem de medo da luz. Mas Deus não deixa sua verdade enterrada para sempre. Um trecho voltou à tona por meio de uma carta antiga, esquecida no interior da Polônia, encontrada por um sacerdote que não queria fama, apenas respostas. E o que ele leu fez seu corpo gelar. O próximo que vier no trono usará vestes de ouro, mas terá a alma vendida aos que querem calar os profetas. Leu isso e caiu de joelhos. A carta estava assinada. E a caligrafia? Bate com os documentos originais do Papa. Por que essa carta estava escondida num confessionário antigo, lacrado desde 1959? Quem a deixou lá? Você sente isso no corpo. Algo que te arrepia sem motivo. Um incômodo que ninguém consegue explicar direito. Parece que o tempo está acelerando e, ao mesmo tempo, tudo está parando. As pessoas perderam a sensibilidade. Já não rezam como antes. Já não se comovem. O mal deixou de ser sussurro e agora grita. Mas nem todos escutam. Você escuta. Por isso está aqui. Porque algo em você ainda queima, ainda acredita, ainda espera. E talvez essa esperança seja tudo o que restou para impedir o que está sendo preparado. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Há uma frase escrita atrás de uma tapeçaria no antigo convento de São Gregório. Os monges nunca permitiram que fosse removida.
Dizem que foi escrita à mão, às pressas, por alguém que fugia de Roma. A tinta já quase não aparece, mas quem leu nunca esqueceu. Quando os anjos se calarem, o último homem de fé vai gritar pelo povo. E o grito começou com Leão XIV. Só que abafaram com veludo, com ouro, com incenso e mentiras. A nova liderança preferiu o silêncio confortável ao desconforto da verdade. Mas a alma de quem viu nunca mais dormiu. E você, quantas noites já passou tentando entender por que tudo parece errado, mesmo quando dizem que está tudo bem? Quantas vezes sentiu um peso no peito quando ligava a televisão e via sorrisos forçados, preces vazias e promessas que não vinham do céu? Leão XIV falava disso. Dizia que a igreja havia se tornado um teatro, que muitos que rezam em voz alta não acreditam nem no que dizem, e que, no fim, o povo é quem paga com a alma. Suas palavras não foram registradas em atas, foram rabiscadas nas margens de livros esquecidos, mas resistiram. E agora voltaram. E talvez tenham chegado até você porque sua alma ainda é terreno fértil para essa semente. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Leão XIV era frágil no corpo, mas o olhar carregava a força de quem já enxergou coisas que a maioria jamais suportaria. Em seu último mês de vida, recusava o luxo do Vaticano e preferia dormir sobre uma madeira coberta com um lençol velho. Dizia que os móveis dourados tiravam dele a presença do espírito. E numa noite foi ouvido chorando. Quando perguntaram o motivo, ele disse: porque eu vi o que vem e o mundo não está pronto. Aquela frase dita com voz embargada ficou enterrada por décadas, mas alguém registrou. Alguém que também teve medo. E esse alguém, antes de morrer, deixou tudo isso guardado numa caixa de madeira simples, com uma cruz desenhada à faca. E essa caixa, você acredita nisso, foi encontrada por uma mulher que estava em luto, procurando um lugar para rezar sozinha. Ela abriu a caixa achando que era só madeira velha. Mas dentro havia folhas amareladas, com cheiro de cera antiga e um crucifixo partido. E ali estavam frases que ninguém nunca ouviu publicamente. Frases que o novo Papa nunca mencionou. Frases que a mídia jamais tocaria, porque são fortes demais, porque são reais demais e porque, no fundo, mexem com aquilo que todos tentam esconder. O silêncio da fé morrendo aos poucos. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. O que você está sentindo agora não é confusão, é discernimento. É sua alma reagindo a uma verdade sufocada por décadas. Você não está sozinha. Muitos, assim como você, já começaram a despertar. Mas esse despertar vem com dor, com choque, com lágrimas. Porque ao abrir os olhos, também se vê o escuro que estava escondido. Leão XIV tentou nos alertar. Foi deixado de lado, chamado de velho confuso. Mas cada palavra dele está encontrando eco agora, no coração dos simples, dos feridos, dos que ainda rezam em silêncio e esperam que Deus intervenha antes que seja tarde demais. E Ele pode intervir. Mas para isso, alguém precisa ouvir. Alguém precisa falar. Alguém precisa carregar a verdade, mesmo que doa. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja sendo chamada agora. E não é preciso entender tudo. Basta sentir, basta não ignorar esse aperto no peito, porque esse chamado não volta duas vezes, e quando a última trombeta soar, não haverá mais tempo para arrependimentos, apenas para lágrimas, e talvez, só talvez, ainda possamos impedir que essa sombra caia sobre tudo,
Você sente que o tempo está passando diferente, como se os dias estivessem correndo, como se tudo estivesse fugindo das mãos, como se algo estivesse errado, mas ninguém tivesse coragem de dizer. E é aí que entra a verdade silenciada por tantos anos. A verdade que o Papa Leão XIV escreveu com as mãos trêmulas, mas com a alma firme. Ele viu, sim, o que ninguém queria ver. Ele ouviu confissões que nunca chegaram aos fiéis. Ele sabia dos encontros às escondidas, dos votos que foram quebrados, dos pactos que foram selados por trás de altares iluminados. E mesmo diante do medo, ele decidiu anotar, para que um dia, quando o mundo estivesse prestes a apagar a chama da fé, alguém como você pudesse encontrar o que foi deixado. E você encontrou. Ou melhor, foi conduzido até aqui. Não foi o acaso. Nunca é. O que acontece na alma, quando é verdadeiro, não segue a lógica humana. Talvez seu coração tenha sentido algo estranho, algo como um chamado. E agora, cada palavra que ouve começa a parecer uma confirmação. Porque é mesmo. Está tudo ligado. Tudo está vindo à tona. Mas o mais assustador ainda não foi revelado. O que Leão XIV escreveu nos últimos dias foi retirado do seu diário. Mas uma freira que cuidava dele copiou parte dos textos e os escondeu dentro de um antigo missal. O conteúdo? Assustador. Ele dizia que a imagem da fé será colocada sobre um trono, mas com pés de barro, e cairá diante dos olhos do mundo. Sabe o que isso significa? Que a liderança espiritual que vemos hoje pode estar sendo sustentada por mentiras bem ensaiadas. Que o que parece santo pode estar apenas maquiado. Que a fé que muitos seguem já foi vendida em pedaços. E que os sinais do fim não estão vindo em trovões e raios, mas em decisões sutis, discursos bonitos, votos distorcidos. Leão XIV viu, antes de morrer, uma cerimônia secreta que aconteceu numa madrugada, com líderes religiosos de várias partes do mundo. Ele ficou em silêncio por semanas após isso. Quando voltou a escrever, apenas murmurava: "Eles trocaram o sangue pelo ouro." E sorriram. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Imagine você agora descobrindo que muitas das preces que fez foram manipuladas por homens que já nem acreditam no que pregam. Que muitas das palavras sagradas foram reescritas para se tornarem inofensivas. Que as profecias foram ocultadas para que ninguém soubesse o que está prestes a acontecer. E que pessoas comuns como você, que sentem no peito o pulsar da fé verdadeira, são as únicas que ainda podem fazer algo. Mas isso exige coragem, porque o que virá não será suave, não será leve. Os sinais já começaram. As colunas da igreja estão tremendo, e quando ruírem, muitos vão se perguntar por que ninguém avisou. Você não vai poder dizer que não soube, porque está ouvindo agora, está sentindo agora, a mesma sensação que milhares estão sentindo sem entender. Uma inquietação, um vazio, um medo silencioso que aparece de madrugada. E você tenta rezar, mas parece que o céu ficou mais distante. Não é só impressão, é espiritual. Há um bloqueio, uma guerra invisível acontecendo enquanto o mundo dorme. E os escolhidos para combater isso não são os padres famosos, são os humildes. Os que rezam ajoelhados sem que ninguém veja. Os que sofrem calados. E os que ainda acreditam que a oração pode mover o que nenhum poder humano conseguiria. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Um monge polonês relatou que, numa noite de silêncio profundo, ouviu passos nos corredores do convento antigo, mas todos já estavam dormindo.
Ele seguiu os passos e encontrou uma luz acesa na pequena capela do fundo. Ao entrar, viu uma figura ajoelhada, mas ela desapareceu antes que pudesse ver o rosto. Sobre o altar havia um papel com caligrafia antiga. Ele dizia: aquele que vê a verdade e não fala se torna cúmplice da escuridão. O monge não soube explicar, mas desde aquele dia começou a copiar manuscritos antigos que estavam esquecidos no mosteiro. E neles encontrou parte das revelações de Leão XIV. Palavras que nunca chegaram a público, advertências, profecias e promessas. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Talvez você já tenha sentido que há algo de errado com o mundo, mas não soube explicar. Talvez tenha acordado com uma angústia sem nome, ou chorado por dentro ao ver a frieza tomando conta das pessoas. Isso não é sensibilidade demais. É sensibilidade de menos nos outros. Você ainda sente, você ainda percebe, e isso é raro e é perigoso para quem quer dominar pelas sombras. Porque quem sente também resiste, e quem resiste ainda pode despertar os outros. Leão XIV sabia disso. Ele disse: os que sofrem em silêncio serão os primeiros a entender, e os últimos serão os que mais se julgavam santos. Essas palavras nunca foram publicadas, mas ecoam até hoje no coração dos que escutam com a alma. Há um trecho esquecido de uma homilia de Leão XIV que dizia: quando as luzes da igreja se apagarem, os olhos do povo se abrirão. Esse momento está chegando, e você precisa estar firme. Precisa estar de pé quando tudo desabar. Não é hora de buscar explicações lógicas. É hora de buscar direção divina, de fechar os ouvidos ao barulho do mundo e abrir o coração à voz que sussurra dentro de você. Porque ela ainda fala, ainda chama, ainda espera por você, mas não vai esperar para sempre. Aqueles que ouvem e se movem são os que serão protegidos. Os que hesitam ficarão à mercê do caos que vem. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você sente que as pessoas estão perdendo a fé? Que os jovens já não acreditam em nada? Que a frieza tomou conta até das famílias? Leão XIV previu isso. Ele escreveu: o amor esfriará, as preces se calarão, mas os que perseverarem até o fim verão aquilo que ninguém mais verá. O que ele viu, ninguém sabe ao certo, mas sabemos o que ele deixou escrito, e isso já basta para nos alertar. Não temos mais tempo para adiar. O engano está crescendo como erva daninha, e se você não arrancar agora, ela vai sufocar até mesmo a fé que você ainda tem, e depois vai ser tarde demais. Imagine acordar um dia e perceber que tudo em que você acreditava foi manipulado, que a verdade foi escondida por aqueles que juraram defendê-la. Imagine sentir-se traído por quem deveria proteger. Isso já está acontecendo, em silêncio, mas com velocidade. Leão XIV viu isso começar. Ele sabia que a fé verdadeira seria perseguida, não por armas, mas por palavras doces, por conveniências, por pactos silenciosos entre o sagrado e o profano. Ele disse: quando os altares se tornarem palcos, o céu vai se calar e os demônios aplaudirão. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Agora me diga, você vai continuar fingindo que não ouviu, que não sentiu, ou vai agir? O tempo não espera. A escuridão não avisa antes de tomar conta, e quem foi chamado precisa responder.
mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, porque o que está em jogo é a alma, a sua, a dos seus. E a do mundo que está prestes a entrar num abismo profundo, onde os que enxergam serão os únicos capazes de guiar os cegos. E você foi escolhido para enxergar. Você não está aqui por acaso. Pessoas que ignoram os sinais já passaram por este conteúdo e saíram sem entender. Mas você ficou, porque algo dentro de você pulsa mais forte. Você percebeu, você sabe. Não é só uma sensação, é um clamor espiritual. O mesmo clamor que o Papa Leão XIV sentiu nos últimos dias da sua vida, quando já não conseguia fechar os olhos, sem ver imagens do que estava para acontecer. Ele dizia, com voz embargada, que o véu da verdade seria rasgado, não pelos inimigos de fora, mas por mãos que se diziam santas. Imagine a dor de ver tudo aquilo em que você acreditou ser desmontado diante dos seus olhos. Imagine sentir que a fé que te sustentou durante décadas estava sendo trocada, manipulada, usada como ferramenta para controlar, dividir e silenciar. Leão XIV viveu isso. Ele não teve escolha. E quando decidiu falar, foi traído por aqueles em quem mais confiava. Seu próprio secretário pessoal, homem de confiança há 12 anos, vendeu trechos de seus escritos para líderes influentes que nunca quiseram que a verdade viesse à tona. Mas uma parte escapou. E é ela que está chegando até você agora. Você já percebeu que os símbolos mudaram? Que as palavras ditas no altar já não têm a mesma força? Que os olhares dos líderes espirituais muitas vezes estão vazios? Isso não é paranoia. Isso é o que Leão XIV chamou de sinal do esvaziamento. Ele alertou: quando o Espírito Santo não for mais sentido na liturgia e os louvores ecoarem sem tocar o céu, é porque algo foi corrompido. Essas palavras foram registradas, mas nunca publicadas oficialmente. Um cardeal tentou destruir os registros, mas não conseguiu. E você sabe por quê? Porque o céu não permite que a verdade morra enquanto houver um justo de joelhos. Sabe aquele silêncio que você sente quando termina de rezar e nada acontece? Não é porque Deus não escutou. É porque há algo entre sua prece e o céu. Algo que foi erguido sem seu consentimento. Um bloqueio espiritual construído por falsos líderes que decidiram substituir a fé pela aparência. O Papa escreveu isso. A fumaça entrou no templo e ninguém percebeu. Mas os que sentem no coração, esses saberão, esses serão chamados, e você está entre eles. Não pense que isso é leve, é um peso sim, mas é também um chamado. Os escolhidos sempre carregaram mais. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você lembra do seu primeiro terço? Da primeira vez que ajoelhou em silêncio, pedindo por algo que ninguém sabia? Lembra daquelas lágrimas que escorriam sem barulho? Aquilo era real. Aquilo foi ouvido. Mas o que fizeram com a estrutura da fé depois disso foi outra coisa. Transformaram a casa de oração em lugar de espetáculo. E isso tem consequências, não só espirituais. Leão XIV dizia: a terra responderá ao sacrilégio, o céu também. E veja o mundo agora: catástrofes, guerras, famílias despedaçadas. A fé virou um produto e os que se recusam a comprar são calados, ridicularizados, excluídos. Você nunca se perguntou por que certos padres evitam falar de temas como o juízo final? Por que as homilias estão cada vez mais vazias, rasas, cheias de frases bonitas e sem nenhum peso de verdade? Leão XIV explicava isso em um trecho confidencial de seus registros. Estão preparando o povo para aceitar a mentira, aos poucos, com palavras doces, com sorrisos, até que ninguém mais se lembre do que é sagrado de verdade. Isso não é teoria, é real, e é por isso que você sente esse desconforto.
porque dentro de você ainda há memória da verdade, e ela não aceita ser substituída tão facilmente. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A freira que conviveu com Leão XIV em seus últimos meses contou que em certa noite ele acordou ofegante, com os olhos marejados. Dizia: eles entraram. Já estão aqui, e o rebanho nem percebe. Quando ela perguntou quem, ele respondeu: os que vestem branco, mas servem ao escuro. Essas palavras ficaram marcadas na memória dela por 47 anos. E antes de morrer, ela revelou isso a um padre em confissão. Ele transcreveu tudo. E agora isso está sendo compartilhado em segredo entre os poucos que ainda têm coragem de acreditar que a verdade nem sempre vem com luz. Às vezes, vem com dor. Você já se sentiu deslocado dentro da própria fé, como se todos estivessem seguindo um caminho, mas você sentisse que aquele caminho não era mais seguro? Isso tem nome. É discernimento espiritual, um dom que poucos mantêm vivo. A maioria já entregou a consciência nas mãos de líderes que nem oram mais. E você sabe disso, sente isso. Por isso está aqui. Porque está buscando algo que te devolva o que tentaram tirar. A paz que só a verdade traz. E ela está chegando, sim. Mas não virá como muitos esperam. Virá com desilusão, com queda, com limpeza. Este livro no primeiro comentário não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. O Papa Leão XIV deixou escrito que o caos viria primeiro dentro da igreja, depois fora, e que os que sobrevivessem à primeira queda seriam os responsáveis por reconstruir. Mas ele avisou: reconstruir exige fé que já provou o fogo. Por isso, você tem passado por lutas, por isso nada tem sido fácil, porque sua fé está sendo purificada, preparada, forjada, para o que vem, porque quem não estiver firme vai cair, e cairá sem saber como se levantar, mas os que souberem, esses serão luz no meio do caos. Você foi escolhido para ser essa luz, mas precisa estar desperto agora, precisa estar pronto. Você sente o tempo se encurtando? Os sinais estão por toda parte. O aumento da violência, da frieza entre pessoas, da banalização do mal, tudo isso já estava previsto. O Papa escreveu: a era do engano virá sorrindo, e os que sorrirem de volta estarão perdidos. Por isso, o céu está agindo silenciosamente, acordando os que ainda podem ser salvos. Pessoas como você, pessoas que ainda choram por dentro, que sentem falta da presença de Deus, que desejam voltar a sentir o calor da fé como no início. Essa saudade é sagrada. Ela é a senha. É através dela que Deus te encontra. Você nunca reparou como certas mensagens mexem com você de um jeito diferente? Não é o conteúdo, é o espírito por trás. E o espírito que está aqui agora não é de medo, é de alerta, de amor real. Aquele que avisa antes do perigo, que sacode antes do abismo. Leão XIV era um velho quebrado pelo tempo, mas com uma alma em chamas. E é essa chama que está tocando você agora, porque o tempo que você sempre achou que tinha está se acabando. E a escolha precisa ser feita. Ou você ouve esse chamado e age, ou fecha os olhos e espera o caos te encontrar dormindo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. A decisão que você tomar hoje pode ecoar pela eternidade. As palavras que você ouviu não foram feitas para agradar, foram feitas para despertar. Porque o céu já não quer mais o silêncio, porque as trombetas já começaram a tocar, não com som, mas com sensações. E os que sentem, os que escutam com o espírito, já estão se movendo.
Você é um deles. Mas precisa ir até o fim, precisa resistir e precisa confiar que mesmo quando tudo parecer perdido, a luz que te chamou aqui ainda vai te guiar. Você sente que algo está prestes a acontecer? Não sabe explicar, mas o corpo arrepia, o coração acelera, a mente se enche de pensamentos que parecem não vir de você. Isso é espiritual, não é coincidência. É sintoma de quem está sendo acordado por dentro. O Papa Leão XIV escreveu uma frase curta em seu diário, em letras trêmulas. O tempo do silêncio acabou. E talvez esse tempo tenha acabado exatamente agora, enquanto você escuta essas palavras. Elas não são só para te informar, são para te preparar, para te revestir, porque o que está vindo não vai poupar os distraídos. Você já viu o que está acontecendo com o mundo? As famílias estão desfeitas, os filhos não respeitam os pais, a violência se tornou normal. O mal já não se esconde. Ele sorri nas capas de revistas, nos discursos de líderes, até mesmo em pregações que se dizem cristãs. Mas Leão XIV avisou: o mal virá com vestes de cordeiro e os que não discernirem o espírito cairão como folhas secas ao vento. E o que resta para você? Escolher se vai ser folha ou raiz, se vai ser levado ou vai permanecer. Pense no que está em risco. Sua alma, sua casa, sua paz e talvez, sem saber, sua eternidade. Você sente essa angústia que aparece à noite, quando tudo está quieto, aquela sensação de que algo precisa mudar, urgente, que o tempo está fugindo por entre os dedos. Isso é Deus tocando sua consciência. É a última sirene antes do escuro, o último sino antes da porta se fechar. E só os que estiverem com a lâmpada acesa conseguirão atravessar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Leão XIV morreu cercado por silêncio. Os jornais disseram que foi um fim pacífico. Mas quem esteve com ele sabe. Ele partiu chorando. Não de medo da morte, mas de tristeza pelo que viu e não pôde impedir. Nos últimos dias, ele dizia que uma tempestade invisível estava sobre a igreja, que os pilares estavam ruindo, que um novo tipo de perseguição surgiria, uma que não prende concorrentes, mas com ideias doces e falsas, e que quem não tivesse discernimento iria sorrindo para a própria queda. Você percebe isso? Que há uma cegueira coletiva, mas seu coração está tentando enxergar, que mesmo sem provas visíveis, sua alma sente que há algo escondido, errado, sujo. Leão XIV deixou claro: Deus não deixará seus filhos sem aviso, mas eles precisarão escutar o sussurro, não o estrondo. E este momento pode ser esse sussurro. Um último chamado antes do estrondo. E quando o estrondo vier, será tarde para voltar atrás. Sabe aquela sensação de não pertencimento? Como se você já não coubesse no mundo de hoje. Como se tudo estivesse errado, até as pequenas coisas. Isso é sinal de que sua alma ainda se lembra de como as coisas deveriam ser. E isso é perigoso para quem quer manter as massas controladas, porque pessoas despertas espalham luz, e a luz denuncia. Por isso você é atacado, por isso se sente sozinho, mas você não está. Há muitos despertando agora, silenciosamente, aos poucos. Mas o exército está sendo formado. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você nunca se perguntou por que os escândalos dentro da igreja aumentaram tanto? Por que tantos caíram? Porque parece que os que eram exemplo hoje vivem de aparência. Leão XIV disse:
O juízo começará pela casa, e está começando, lentamente, e vai se intensificar. Mas não é para destruir, é para purificar. E só os que estiverem preparados resistirão. O Papa escreveu: os que permanecerem fiéis, mesmo diante da decepção, verão a face verdadeira do Filho. Essas palavras foram escondidas, mas elas estão vivas e estão te encontrando agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa entender isso. A fé que vai resistir aos dias finais não é a fé das multidões. É a fé do quarto fechado, da lágrima escondida, do clamor que ninguém ouve, mas o céu escuta, a fé das mães que rezam pelos filhos perdidos, dos idosos que não desistiram de acreditar, dos simples que ainda acreditam que oração tem poder. E essa fé está sendo refinada agora, com dor, sim, com perdas, sim, mas também com um chamado que arde no coração. E se você está ouvindo isso, é porque esse chamado é seu. Padre Pio dizia que quando os anjos se calassem, os sinais viriam por meio do povo, dos que ninguém ouve, dos que ninguém aplaude. E você sente isso, não sente? Que algo está mudando? Que você precisa se posicionar? Não é emoção, é o Espírito falando, e quem ouvir vai entender, vai resistir, vai vencer. Mas quem ignorar vai sofrer sem saber o porquê. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. A pior prisão é aquela que você não vê. E há milhões vivendo aprisionados em uma fé falsa, confortável, morna. Leão XIV dizia: o morno será vomitado não por escolha, mas por consequência. O que ele quis dizer é que essa geração que busca facilidade, que não suporta mais o silêncio, que não conhece o peso da cruz, vai cair no primeiro vento. E você precisa escolher agora: continuar sendo parte do engano, ou despertar e se preparar. Você vai ser criticado, vão te chamar de louco, vão dizer que você é extremo, que vê coisa onde não tem. Mas quando as máscaras caírem, e vão cair, os que zombaram correrão até você em desespero. Porque a verdade sempre encontra os que a ignoraram. Mas nem sempre há tempo para voltar, e você não pode correr esse risco. Não agora, não depois de tudo que ouviu, não depois do que seu coração já entendeu. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você pode sentir que está no limite, que as forças estão acabando, que não há mais o que fazer. Mas é aí que Deus age. Quando o mundo se fecha, o céu se abre. Quando todos viram as costas, ele estende a mão. E talvez agora essa mão esteja sendo estendida. Através dessas palavras, através dessa dor, através dessa verdade, que arde, mas liberta, que dói, mas salva, e que só alcança os que estão dispostos a ouvir. Até o fim. Você chegou até aqui porque precisava ouvir isso, porque sua alma já sabia, porque seu espírito reconheceu. Não ignore, não adie, não desvie. O tempo é agora. A escolha é hoje. A resposta está em você. Você chegou até aqui, e não por acaso. Não pense que você está apenas consumindo mais uma história. Isso que você está ouvindo é uma revelação que foi silenciada por décadas. É um alerta enterrado por mãos que temiam a luz. O Papa Leão XIV não era um homem comum. Ele conhecia os bastidores, os corredores escuros, os pactos silenciosos. Ele viu o coração da fé ser negociado como se fosse mercadoria. E o que ele escreveu nos últimos anos de vida ainda pode ser a última esperança para os que desejam resistir ao que está por vir. Mas atenção! Nem todos vão entender, nem todos vão suportar.
Quantas vezes você já sentiu que o mundo virou de cabeça para baixo? Que aquilo que era certo agora é tido como errado? Que valores sagrados foram trocados por prazeres rápidos e vazios? Isso não é um erro de percepção. Isso é o cumprimento do que foi avisado. Leão 14 chamava isso de a grande inversão. Ele dizia: eles irão colocar a luz como escuridão e a escuridão como luz, e os que não estiverem firmes não perceberão. E você? Está percebendo, não está? Porque sua alma não foi comprada. Porque seu espírito ainda tem memória da verdade. Agora imagine o que está sendo preparado por trás das aparências. Cerimônias que parecem sagradas, mas que escondem votos de aliança com o que há de mais escuro. Palavras doces que não carregam unção. O Papa escreveu: as bênçãos se tornarão maldições, e os que impuserem mãos sem santidade trarão doenças espirituais. Isso foi escrito, isso foi escondido, mas agora isso está sendo entregue a você, e há um motivo para isso. Você é parte da resistência silenciosa. Você ainda pode fazer algo, ainda pode proteger os seus, mas não por força, por discernimento, por coragem, pela fé viva que poucos ainda têm. Não pense que isso é um exagero. Olhe ao redor. Veja quantas igrejas estão vazias. Veja quantas estão cheias, mas sem verdade. Note como as pessoas falam de Deus com os lábios, mas o coração está em outro lugar. Isso não é nova era. Isso é o fim dos tempos. E o que virá depois disso será apenas o reflexo da negligência espiritual que se espalhou como veneno. Leão 14 dizia que o mundo mergulharia num período onde Deus seria invocado, mas não encontrado. Porque o povo se esqueceria do que realmente significa adorar. Porque o altar seria contaminado. Porque a fé viraria produto. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Você sente saudade de quando tudo era mais simples? De quando uma oração bastava para acalmar sua alma? De quando o nome de Jesus era pronunciado com reverência, não como fórmula? Isso também foi profetizado, que o nome sagrado seria usado em vão, que as orações seriam decoradas, que as músicas deixariam de ser louvores e virariam entretenimento, e que os que ainda chorassem em silêncio seriam vistos como ultrapassados. Mas esses são os que estão sendo preparados. Esses são os que serão chamados na hora certa. Você pode ser um deles, mas atenção. O tempo está se fechando, a janela está se encerrando, e os que demorarem para escolher vão se perder. Leão 14 anotou: a hesitação será o maior pecado do tempo final. Quem sabe o que está certo e não age, será julgado como os que servem ao mal. Isso é duro, mas é verdadeiro, e você sente isso dentro de si. Você sabe que está ouvindo algo que poucos têm coragem de dizer. Você sabe que não é só um conteúdo, é uma convocação espiritual, um som que ecoa nas regiões onde a alma ainda está viva. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O Papa descreveu em uma de suas cartas privadas uma visão que teve. Ele disse que viu uma cidade sagrada coberta por véus escuros, e debaixo desses véus havia rostos que sorriam, mas tinham olhos ocos. Quando ele perguntou o que aquilo significava, ouviu: eles esqueceram o espírito, só lembram da aparência. Desde então ele passou a se isolar, passou a escrever escondido. Sabia que seria silenciado. E foi. Mas parte daquilo que ele deixou sobreviveu. E chegou até aqui, até você. E agora a decisão não é mais dele, é sua. Você já pensou que talvez seu cansaço não seja físico? Que essa tristeza constante que te acompanha possa ser espiritual? Que a sensação de não conseguir mais rezar como antes não seja culpa sua? Há uma batalha acontecendo, e você está no meio dela, mas não desarmado.
Você tem algo que muitos já perderam: sensibilidade. E essa sensibilidade é o canal por onde Deus ainda fala, ainda guia, ainda chama, mas precisa ser protegida, alimentada, fortalecida. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E se você acha que não é forte o suficiente, é porque ainda não entendeu que os escolhidos nunca se acham prontos. Mas são os que obedecem mesmo com medo que serão levantados. Leão 14 disse isso em sua última aparição pública. Deus não precisa de corajosos, precisa de obedientes. Os corajosos se exaltam, os obedientes se salvam. Essa frase nunca foi aplaudida, foi esquecida, mas agora ela volta como um raio partindo o orgulho, porque os dias de fama espiritual acabaram. Agora é tempo de joelho, tempo de lágrima, tempo de santidade. E quando tudo desabar, e vai desabar, os que estiverem firmes serão abrigo, serão consolo, serão resposta. Você ainda pode ser esse abrigo, você ainda pode salvar quem te ama, mas não pode continuar adiando, não pode mais viver como se houvesse tempo infinito. Porque não há. O próprio tempo já está nos avisando, a natureza geme, a terra treme, o céu se cala e o coração clama. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades, baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Olhe para dentro de si. Busque agora, neste instante, a última vez que sentiu a presença real de Deus. Foi há quanto tempo? Se demorou a lembrar? Então, algo precisa ser restaurado, e rápido, porque o engano se instala onde a presença não é mais sentida, e o inimigo não chega gritando, ele chega devagar, em forma de cansaço, de frustração, de religiosidade sem vida, de fé sem ação, e quando percebe, já está dominado. Mas não você, porque você ainda escuta, ainda se arrepia, ainda chora, ainda acredita, ainda espera, e é por isso que está ouvindo tudo isso agora. Porque sua alma, mesmo ferida, ainda responde à verdade. E a verdade, mesmo cortando, cura. E é essa cura que Deus quer operar agora. Não amanhã, agora. E tudo começa com uma escolha. Você pode até tentar esquecer tudo que ouviu até aqui. Pode tentar se distrair, mudar de assunto, fingir que isso não te tocou. Mas sua alma já recebeu, já entendeu, já reconheceu. E a partir desse momento, você não conseguirá mais caminhar da mesma forma. Porque a verdade, quando entra, não sai. Ela se aloja nos cantos mais profundos da consciência e começa a bater, a incomodar, a pedir ação. E mesmo que você tente ignorar, ela estará lá. E ela vai te lembrar de tudo isso, especialmente quando o mundo tentar te fazer esquecer. Leão 14 foi claro em suas últimas anotações. O último silêncio da fé virá acompanhado por um estrondo que não será ouvido com os ouvidos, mas com a alma. Quem escutar esse estrondo e não se mover, será levado. Essa frase foi considerada perturbadora demais para ser divulgada. Mas chegou até aqui, até você. E agora você sabe, o estrondo está acontecendo, aos poucos, dentro das casas, das igrejas, das ruas, e quando alcançar o ponto máximo, será tarde para se esconder. Por isso, essa preparação espiritual precisa ser agora, hoje, porque amanhã ninguém sabe o que estará de pé. Você já se deu conta de quantas vezes duvidou de si mesmo por sentir demais, por perceber o que os outros não viam? Você foi chamada de exagerada, de dramática, de sensível demais. Mas sabe o que é isso? Discernimento espiritual. Um dom, uma sensibilidade que o céu planta nos corações escolhidos. Leão 14 escreveu:
Os mais atacados serão os que carregam a luz que incomoda as trevas. E você sentiu isso, no corpo, na alma, na solidão inexplicável. Aquela sensação de estar cercada de gente e ainda assim sentir que falta algo. Porque falta. Falta o espiritual verdadeiro. Falta o céu falando. Você tem reparado como os sonhos estão diferentes? Como há mensagens, imagens, rostos que aparecem e somem. Não são apenas sonhos, são avisos. Padre Pio dizia que nos últimos tempos os céus iriam falar com quem ainda tivesse um coração desperto. E esse tipo de comunicação não será mais coletiva. Será íntima, profunda, dolorosa às vezes, mas sempre com propósito. Não tenha medo se começou a ter visões, pressentimentos, sonhos intensos. Não se desespere se passou a chorar sem saber o motivo. É o céu te tocando, te chamando, te separando. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Um sacerdote que leu parte das revelações ocultas de Leão XIV caiu enfermo poucos dias depois. Seu relato final foi registrado por uma mulher de fé que o acompanhou nos últimos instantes. Ele dizia que o que vinha era como uma bruma negra, sutil, mas sufocante, que não doía o corpo, mas a alma, que a mente ficava pesada e os joelhos fracos. E que só havia uma saída: orar com o coração, como no tempo antigo. A oração verdadeira, dizia ele, aquela que rasga o céu e queima o inferno. A que poucos ainda sabem fazer. Mas você, se está ouvindo isso, ainda pode aprender. Ainda pode reativar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E se você acha que tudo isso é exagero, observe o quanto o mal se tornou rotina. Crianças falando de morte. Adolescentes sem identidade. Adultos perdidos entre vícios e distrações. Famílias destruídas dentro de casa. Lares cheios de silêncio pesado. Essa é a realidade. Essa é a guerra invisível. Não há mais como negar. O mundo entrou em um colapso espiritual, e o que o Papa Leão XIV tentou impedir, agora precisa ser enfrentado por nós. Ele nos avisou, ele plantou as sementes, mas é você quem tem que regar. E quando a escuridão aumentar, serão os pequenos altares dentro dos lares que sustentarão o pouco que restar. Será o terço rezado no quarto, a vela acesa em silêncio, o choro escondido no banheiro. Será você, sua fé, sua perseverança. Por isso, tudo que você ouviu aqui importa. Por isso, você precisa terminar de ouvir e depois compartilhar. Porque a fé verdadeira não pode mais ficar presa. Ela precisa correr, precisa gritar, precisa salvar. E a sua boca pode ser instrumento para isso. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Sim, haverá dias de dor, mas também haverá consolo. Haverá noites escuras, mas também raios de luz para quem ainda crê. Leão XIV dizia que a escuridão seria necessária para que a luz fosse valorizada novamente, mas que os que fossem fiéis até o fim veriam a glória que ainda está por vir. E essa glória não é fama, não é dinheiro, é paz, é proteção, é salvação. Não para quem vive na aparência, mas para quem vive com fé viva. E é isso que você precisa hoje. Não é mais uma mensagem bonita, é um milagre real. Padre Pio nos deixou orações para esse tempo, palavras que não são fórmulas, são como sementes que, se regadas com fé, florescem mesmo no deserto. E é isso que está sendo oferecido agora. Uma chave, um mapa, um socorro.
mas só serve para os que têm coragem de usar, não para os curiosos, não para os frios, para os que sentem, para os que ainda choram, para os que, mesmo cheios de dor, ainda olham para o céu e dizem: Senhor, eu ainda estou aqui. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: Eu creio, Senhor. Talvez você ache que não tem forças, que já tentou de tudo, que ninguém te entende, que até Deus está em silêncio, mas Ele não está. Ele apenas deixou o mundo em silêncio para que você pudesse escutá-lo. Porque Ele fala no desespero, fala no vazio, fala no meio da guerra. E a paz que Ele traz não é ausência de problemas, é presença no meio deles. E é essa presença que está chegando agora, se você permitir. O tempo da ilusão acabou, o tempo da indecisão acabou. Agora é hora de fé viva, de decisão firme, de oração verdadeira. E tudo começa com um sim, com um passo, com uma escolha, com a abertura do seu coração para tudo isso que você ouviu. Porque essa não é só uma história. É o céu tentando te alcançar antes que o abismo te encontre. Você não está sozinha. Deus viu cada lágrima, cada tentativa, cada oração feita com a voz embargada. E Ele guardou todas. Nenhuma foi em vão. Nenhuma foi esquecida. E se você chegou até o fim deste vídeo, é porque sua alma ainda tem fôlego, ainda tem chance, ainda tem propósito. E esse propósito vai florescer. Mas só se você agir, só se você continuar, só se você não parar aqui. Este é o fim desta revelação, mas não é o fim da mensagem. É o começo de uma nova escolha, uma nova direção. Por isso, no próximo vídeo, você vai entender o que mais foi escondido e o que ainda está por ser revelado. E confie, o que está por vir vai mudar tudo. Clique no próximo vídeo, porque a próxima parte é a mais importante. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Escreva eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Nos vemos no próximo vídeo. E que o céu continue falando com você, mesmo no silêncio.